Como todo final de ano acontece, nesse final de semana a gente teve a Jump Fest e nesse evento a mensagem anual do Oda falando sobre o que aconteceu em 2019 com One Piece e o que pode vir a acontecer em 2020 também, né? Algumas coisinhas que ele decide destacar ali sobre o que tá por vir no mangá ou enfim, o que quer que seja envolvendo o universo de One Piece. Então a gente vai acompanhar aqui em detalhes do que ele escreveu, tradução, vocês já sabem de quem? Do meu brother Raoni Silva, que também deixou algumas notas no texto que ele publicou. Enfim, ele sai publicando em todos os grupos que ele faz parte de One Piece, né não? Infelizmente a gente não tem exclusividade, mas a gente usa a tradução dele para aqui pro vídeo. Então, vamos lá, galera, começar com o comecinho. Olá a todos presentes na Jump Fest. Aqui quem fala é o King Nu, é o Usopp. Aqui quem fala é o Oda Nu. Eu não sei que tipo de piada foi exatamente essa, mas enfim, continuemos. O tempestuoso ano de comemoração do aniversário de 20 anos do anime está terminando. Tivemos todo tipo de coisas nele, inúmeros eventos, planejamentos e até um filme, que até agora ainda não lançou, está programado, até onde eu vi essa semana, para o final de março para ser lançado o Blu-ray. Infelizmente, pelo visto, só vai ser depois, né, no finalzinho de março que a gente vai ter o filme disponível pra gente. Muito diferente do que foi com o filme Z, que, meu amigo, acho que, sei lá, no primeiro mês já tinham vazado o filme numa qualidade decente que a gente pudesse ver. Mas saudades quando isso aconteceu. Muito obrigado a todos aqueles que contribuíram para tudo isso. Todos da equipe envolvida fizeram um ótimo trabalho. Mas eu não tenho, eu tentando fazer a entonação, supondo qual é a entonação que o Oda tá usando, é incrível, né? Mas eu não tenho que parabenizar nada sobre a obra original, eu já fiz questão de tirar o meu freio, meu amigo. É agora. Estão se divertindo com as aventuras do Kozuki Oden? Eu estou desenhando e ao mesmo tempo fico preocupado sobre o quanto eu devo esconder. É como se eu fosse acabar desenhando tudo de One Piece se me descuidar. E aqui uma nota do meu brother Raoni Silva aqui muito boa pra gente tentar entender exatamente o que ele quis dizer. Porque em japonês parece haver uma sutil diferença de escrita quando se fala de One Piece série, franquia, e One Piece o tesouro em si. Quando é para se referir à série, à franquia, eles geralmente usam One Piece em romanizado mesmo, né? Escrito de fato como a gente conhece a palavra One Piece. Já quando é para se referir ao tesouro exatamente dentro da obra, é usada a sua escrita em katakana. E aí tá escrito aí para vocês acompanharem e saberem a diferença exatamente. Nessa mensagem do Oda foram usadas a versão com letras romanas, deixando claro que ele não fala do tesouro em si, e sim da obra como um todo. Apesar de que, né, em entrevistas recentes com os editores do Oda, ambos destacaram que o assunto da verdadeira identidade do tesouro One Piece será tocada. Isso obviamente quer se referir com o flashback do Oden, onde o próprio Roger também aparece. Então pode ser que a gente veja sim, com esse flashback do Oden estando fazendo parte agora do bando do Roger, pode ser que a gente veja o próprio Roger, eles descobrindo o Laugh Tale, descobrindo o que é One Piece, mas o Oda, como ele falou ali, tem que tomar cuidado com o que ele vai revelar, porque pelo visto ele quer mostrar essa perspectiva do Roger, né, que tá ao lado do Oden ali. No caso, o Oden tá acompanhando o Roger nessa viagem, mas a gente tem que lembrar também, o Oda ele tem que lembrar também que a gente tem também a perspectiva do próprio Luffy. Então a gente está acompanhando a história do Luffy, a gente quer saber pela perspectiva dele, não quer, assim como o próprio Luffy não queria saber, não queria receber o spoiler do que era o One Piece, acredito que a gente também queira conhecer o que é o One Piece através da perspectiva do Luffy, mas é claro que, pelo visto, ele vai deixar algumas dicas, alguma coisinha ele vai soltar em relação a isso agora nesse flashback. Continuando aqui, mas ao mesmo tempo em que esse flashback se encerrar, deverão ficar ainda mais claros a importância das aventuras de Luffy e seu bando e também o real significado pelo qual eles lutam, mas o Luffy não fica pensando nessas coisas. E eu acredito que seja muito fortemente ligado ao fato do Luffy e o bando lutarem pela liberdade. Eles sempre quando vão em algum lugar, eles vão lá lutar pela liberdade daquele povo. Sempre é aquele clichê de um país ou algum reino, algum local qualquer que esteja sofrendo de alguma tirania, de algum governo ditatorial, e eles vão lá e conseguem derrubar aquele governo, derrubar aquele sistema opressor, e aí eles conseguem retomar um pouco de liberdade para o povo, né? Por mais que ele ainda
seja. Isso é um detalhe curioso. Por mais que o Luffy ainda seja conivente, por exemplo, com monarquias, pro Luffy, se o povo estiver feliz, tá tudo bem. Ele vai deixar passar, mesmo que seja monarquia. O arco País de Wano, a partir daqui, por fim, adentrará na sua investida. Era esse ponto que eu vinha querendo desenhar no País de Wano, e que todo mundo quer ver também. Pra ser sincero, é isso que todo mundo quer ver, meu amigo. O hype que foi colocado nesse arco que, por mais que a gente esteja vendo agora o flashback do Roger, né, aparecendo, do Barba Branca também, que tá sendo assim, no ponto que eles apareceram, o negócio ficou realmente bem mais legal. E antes disso que foram capítulos, assim, mais fracos, mais fortes, que foram oscilando até bastante. Agora, meu amigo, nesse terceiro ato não tem o que fazer. Agora eu acho que o negócio vai engrenar de vez. E uma nota do meu brother aqui falando sobre isso, sobre essa investida que foi usada, né? Porque no original foi usada por Oda a palavra Uchi-iri, que significa ataque, avanço ou investida. Isso é, de certo, uma clara alusão à investida na Ilha dos Ogros, ou seja, Onigashima Uchi-iri, o nome formal usado para o ataque planejado pela Aliança dos Samurais, o bando do Luffy e companhia na terra onde reside o Kaido. Então foi meio que, né, um trocadilho ali que o Oda fez com essa frase nesse texto da Jump Fest. E seguindo, então, em outras partes, e enquanto tudo isso ocorre, o Sabo, a Vivi, a Hancock, é isso aí. Eu tentando imitar a entonação do Oda novamente é muito bom. Essa é a parte mais intrigante do texto do Oda, porque vamos voltar aqui no capítulo 956 com as informações que a gente teve em relação ao Sabo, em relação indiretamente a Vivi também, né? Porque eu fui reler o capítulo, até queria ter conseguido a tradução da Vivi, mas pelo vídeo eu não consegui, ou pelo menos a tradução da Manga Plus, que eu não peguei na época, não printei na época para tentar pegar uma tradução mais oficial, mas pelos dados que a gente tem, pelas informações que a gente tem desse capítulo envolvendo esses dois personagens primeiro, é que, de fato, houve um incidente envolvendo a família Nefertari. O Garp, ele pede para Shirahoshi não temer os humanos, ou seja, provavelmente foi algum humano que causou esse incidente, que a gente não sabe exatamente qual é. Mas o Morgans, aí no capítulo mais adiante, ele fala que ele não sabia o que noticiar, se ele noticiava na primeira página, né? Se ele ia evidenciar um obituário, ou seja, a morte de alguém, ou se ele ia dar os resultados do Reverie, o que foi decidido politicamente. Ou seja, alguém morreu. Alguém de fato morreu. A gente não sabe quem, mas a gente acredita que esteja relacionado à família Nefertari. Pode ser que seja o Cobra? Pode ser, eu acredito que ele é o candidato mais ideal. Tudo bem que Im-sama pegou o cartaz da Vivi, mas eu já fiz um vídeo relacionado a isso, supondo o que aquela relação pode ser. Porque aquele cartaz, mais uma vez, só dando aquele pequeno spoiler do vídeo para quem não viu, aquele cartaz, o único cartaz que não foi rasgado ou cortado foi o da Vivi, ou pelo menos, né, apunhalado por alguma espada, foi o da Vivi. Esse foi o único cartaz que foi deixado inteiro. Então pode ser que a intenção com a Vivi não seja de fato matar a personagem. Mas quem quiser, eu vou estar deixando linkado no final desse vídeo, se você ainda não assistiu, sobre a possível origem desse ou dessa personagem Im-sama. A gente soube também no capítulo que o governo ele queria mudar a notícia, queria subornar o Morgans para mudar a notícia, mas eles não conseguiram. De fato, o que foi publicado aparentemente é o que de fato aconteceu. Só que a gente não tem ainda assim as informações na íntegra, a gente não sabe exatamente tudo o que aconteceu ali. E o Sabo também aparece no jornal, todos os revolucionários ficam preocupados, assim, com um desespero absurdo, o pessoal lá da Vila Fuxa também começa a ficar em pranto sem saber o que fazer, então algo trágico aconteceu com ele. Agora, eu vou supor que as duas coisas estejam relacionadas, o incidente com a família Nefertari com o incidente do Sabo, ou pode ser que nem tenha sido o caso, pode ser que seja realmente duas coisas diferentes em separado, realmente é um acontecimento com o Sabo e um acontecimento com a família Nefertari, para as coisas ficarem um pouco mais simples. Eu pelo menos acho que se forem casos separados vai ficar um pouco mais fácil de entender. E outra personagem que foi evidenciada nesse texto foi a Hancock, que foi a surpresa maior, porque de todos os personagens que poderiam ter sido evidenciados ali, de todos os Shibukais, por exemplo, que estavam sendo caçados agora pela Marinha, essa foi a que foi destacada. O Oda ele poderia ter dado destaque para qualquer personagem. Tudo bem, o Sabo e a Vivi, a gente já sabe que eles estavam em evidência pelos acontecimentos do capítulo 956, então tudo bem. Mas, entre os Shibukai, ela ter sido evidenciada nesse texto realmente demonstra que algo a mais
algo de destaque maior pode ter acontecido com ela, pode estar acontecendo com ela agora. Tem quem acredite que a Hancock ela vá também parar em Wano para ajudar nessa batalha. Um abraço aí pro Ronaldo que falou isso aí. Vamos ver se você vai estar certo. Mas o que ele acredita também, o que até eu fiquei pensando sobre isso, né, é que pode ser que o Kobe acabe avisando a Hancock do Luffy, que o Luffy está em perigo, que ele precisa de ajuda e que assim a Hancock vá até lá conseguir ajudar ele, né? Eu não sei. O Kobe corrupto e que talvez esse papo dele querer capturar a Hancock seja na verdade uma fachada para ele tentar avisar a Hancock sobre o Luffy. Não sei. Pode ser. Se de fato ela acabar indo para Wano, o que pode ser uma possibilidade, aí a gente pode ter quase que a confirmação de que ela vai lutar contra a Smurf. E por último, o Oda ele fecha com os desenvolvimentos que tem o arco final à vista já começaram. Não deixem de acompanhar, hein? Porque o One Piece no ano que vem será divertido demais. E sobre isso, sobre esse desenvolvimento do arco final estar começando, isso aí eu fiz um vídeo sobre isso, vou estar deixando linkado também, se você não viu, vai estar aparecendo no final desse para você ver. E essa foi a mensagem do Oda para 2019 na Jump Fest. Algumas coisas que deram pra gente especular aqui em cima, mas algumas coisas também, obviamente, sobre algumas outras informações que já tinham sido reveladas pra gente sobre o andamento da obra, principalmente. Enfim, espero que você gostar do vídeo, galera. Deixa o like se você gostou, se inscreva no canal se você não conhece para acompanhar mais vídeos de One Piece, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Vou ficando por aqui, até a próxima. Tchau!